26 vereadores votaram com a expressão sim, portanto, aprovado o projeto. Muito grata, presidente. Bom dia, vereadores e vereadoras. Eu quero agradecer também aqui a presença das familiares da minha homenageada, o senhor Piratã Araújo Filho, que é primo da minha homenageada, a doutora Moema Espínola, o senhor Leandro Espínola, que é filho, e o senhor João Fernando Araújo Bittencourt, que é primo também. Muito grata, senhores. A honra é minha de estar aqui homenageando esta grande mulher. Outro dia, nós tratávamos aqui no plenário sobre a questão de homenagearmos mulheres. Houve aqui um movimento para cotas, para que nomes de mulheres fossem colocados. Eu fiz uma pesquisa e achei muito interessante que em São Paulo, a ProScore, que é uma empresa que faz pesquisas, identificou que 84% dos logradouros em São Paulo levam o nome de homens. Que coisa impressionante, né? Portanto, elas, em São Paulo, as vereadoras, geraram uma campanha que diz, hashtag somos mais que 16%. A campanha recebeu sugestões pela internet para homenagear mais de 300 mulheres. E os acessos foram em torno de 1,2 milhão de votos. Então, para os senhores verem que a questão de nomes de mulheres, de indicações, acaba sendo não só uma questão aqui na cidade de Curitiba. E por conta da gente estar sempre trabalhando essas questões das mulheres, eu trago aqui o nome da doutora Moema Espínola Araújo. A gente sabe que essa campanha, na verdade, não vai mudar muita coisa, mas eu acho que isso é um ato de conscientização. Eu fico imaginando, se a gente for discutir a coisa proporcionalmente, 38 vereadores, 30 homens, 8 mulheres, a gente vai ter 30 indicações de homens, 8 de mulheres, e vai ficar desproporcional. Então, eu não vou fazer uma campanha aqui em Curitiba, na Câmara, mas eu convido todos os vereadores a indicarem mulheres também. Tenho certeza que os senhores vereadores têm mulheres que passaram nas suas vidas de uma forma significativa e importante na história de Curitiba. Fica aqui o convite. Muito bem. Como é que nós chamamos, veja só, pessoas que lutam por aqueles que não podem lutar por eles mesmos? Eu fui no dicionário ver isso. Diz o dicionário, são corajosos, destemidos, valentes, são heróis. E sem nenhum exagero, porque conhecia a doutora Moema, sem nenhum exagero. Quando eu me lembro de Moema, eu lembro dessa mulher, corajosa, determinada. O trabalho que Moema fez foi um trabalho gigante, uma construção progressiva, mas discreta, enfrentando problemas de saúde durante sua vida, mas com uma clareza e discernimento ímpares. Participou, vejam bem, senhores, positivamente para melhorar um pouco o mundo, certamente. Mas que adjetivos eu poderia dar aqui para minha colega doutora Moema? Guerreira, sagaz, determinada, mas acima de tudo, a natureza tornou esta mulher doce, sensível e amiga. A linha, e eu quero chamar a atenção para essa questão, a linha que separa o que é gentil e o que é machista nas homenagens que fazemos às mulheres é muito tênue. E muitas das mensagens que são direcionadas hoje às mulheres acabam reforçando um estereótipo. Ou comemorando uma situação de igualdade e empoderamento que, na realidade, ainda continuamos buscando, nós mulheres. Mas por que eu digo isso? Porque Moema foi uma dessas mulheres que entendeu o seu papel na sociedade como agente transformador e como formadora de opinião. Incansavelmente contribuiu na luta dos direitos das pessoas com deficiência. Ela colaborou para que alguns aspectos dessa abissal desigualdade fossem sendo desconstruídos para dar lugar a uma sociedade com mais oportunidade e direitos iguais para os deficientes visuais. Muito bem. Eu tive acesso a uma autobiografia que eu não pude deixar de trazer algumas citações aqui, porque é bárbaro.
A Moema nasceu em 1958 e faleceu em 2014. E diz assim, nessa autobiografia: quando eu nasci, faltou luz no hospital. E na confusão, no escuro, eu decidi nascer sem médica e sozinha. Dizia ela, já estava demonstrado aí o meu futuro. Nasci sem ajuda do médico e no escuro, e ali estava traçado, seria deficiente visual. Bom, aos 3 a 4 anos de idade, ela se tornou diabética. Para os senhores saberem, há 50 anos atrás, o manejo da diabetes era muito complexo, muito difícil. Então, a longevidade dessas pessoas que tinham a doença muito jovem, a gente sabia que era muito restrita. Mas Moema foi uma lutadora, ela foi a única irmã de 5 irmãos. Já começa aí o enfrentamento. Enfim. Formou-se em magistério e formou-se em medicina, minha colega. Aos 22 anos, ela estava cursando o 4º ano de medicina quando ela engravidou. Bom, eu não preciso dizer, uma diabetes grave numa mulher grávida é um fator complicador. Ela acabou desenvolvendo uma coisa que a gente chama de retinopatia diabética, em seguida glaucoma, e 6 meses depois do nascimento do seu filho, ela se torna deficiente visual completamente. Bom, mas pensam que ela desanimou? Absolutamente. Moema queria conquistar novamente a sua independência. Fez o quê? Procurou o Instituto Paranaense de Cegos, onde obteve aulas de escrita braille. Posteriormente, procurou a Associação de Deficientes Visuais do Paraná, DEVIPAR, e fez aulas de locomoção e mobilidade. Pronto, estava independente. Depois de passado, evidentemente, este trauma de perder a visão... Uma parte, vereadora. Já lhe concedo, vereadora. Depois de passar esse trauma de perda de visão, ela volta à Faculdade de Medicina. E daí eu vi uma das coisas mais bizarras que eu vi acontecer numa universidade de medicina, infelizmente. Ela teve que submeter-se a um comitê de psiquiatria, outro de endocrinologia, reuniões e conselhos, porque a faculdade nunca havia enfrentado essa situação. E questionaram a condição da doutora Moema seguir no curso. Ela é incansável, se submeteu a todos os testes, passou em todos eles, o laudo foi claramente lúcida e sensata. Segue a doutora Moema no curso. E a polêmica, efetivamente, acontece mais no final do curso, na cadeira de cirúrgica, que nós temos, em geral, no 6º ano, quando o professor confuso dizia, não posso aprovar, mas não quero reprovar. Por quê? Uma deficiente visual, evidentemente, teria restrições para processos ou cirurgias, a realização de procedimentos cirúrgicos. Houve ali uma dificuldade, mas ela se formou sim. Ela formou em 1987. Claro que o diploma foi concedido na justiça, mas a gente até compreende isso pela dificuldade do entendimento da época, mas foi feita a justiça. Minha colega forma-se em 1987. Médica. Mas não pensem que a ação e a firmeza da doutora Moema fica apenas na questão de estudar e se formar médica. Nada disso. Ela foi uma mulher política, candidatou-se a vereadora em Curitiba. PST, Partido Social Trabalhista. Foi candidato por esse partido, foi muito bem votado, ficou suplente. Pena. Outras ações políticas, Moema foi homenageada aqui na nossa Câmara, em março de 2003, recebeu o prêmio Cultura e Divulgação. Mais prêmios. Troféu Cidade Sorriso, em 2002. Participou intensamente dos cursos de capacitação na Universidade Livre e Eficiência Humana. Mas, para Moema, a atuação política era aliada ou é aliada à ação social. Então, Moema trabalha nessa questão. Foi membro do Conselho Científico da ProRenal. Fundadora do Centro de Informática para Portadores de Deficiências Visuais. Trabalhou com reabilitação e prevenção de cegueira em pacientes diabéticos renais. Participou intensamente no Instituto Paranaense de Cegos.
Participou intensamente da Associação de Deficientes Visuais do Paraná, a Devipar. Trabalhou como voluntária na Fundação Iniciativa, que atende crianças abandonadas ou retiradas das suas famílias por maus tratos. E ela participou da implantação no Banestado, na época, do extrato da conta corrente pelo sistema Braille, que beneficiou de início 17 mil deficientes visuais. Não para por aí. Moema era uma poeta, escreveu versos, textos, e logo teremos um livro publicado por ela. Mas ela prefaciou outros, um deles, Deficiência Visual na Escola Inclusiva, do professor Carlos Fernando França Mosqueira. E eu não posso deixar de trazer para os senhores aqui as palavras da Moema. Ouçam. Infelizmente, diz Moema, vivemos em uma sociedade que ainda está presa a antigos conceitos sobre capacidade e produtividade, especialmente das pessoas portadoras de necessidades especiais. Com propostas inovadoras, podemos ter esperança de um dia, não muito distante, termos uma educação em que o planejamento da escola e da sociedade como um todo respeitará as diferenças existentes em qualquer grupo. A futura escola inclusiva deve ser capaz de planejar as atividades pautadas na heterogeneidade e avaliar os resultados apresentados pela superação e não por médias pré-estabelecidas. Só assim, diz Moema, chegaremos a um tempo onde cidadania significará realmente respeito à individualidade, à multiplicidade da sociedade como um todo. A inclusão é responsabilidade de todos. Bom, melhor para falar sobre Moema seria a família. Eu tenho aqui algumas palavras do filho. Diz o senhor Leandro Abecassis: contribuiu minha mãe na luta pelos direitos das pessoas com deficiência, sempre derrubando barreiras que muitas vezes pareciam insuperáveis, enfrentando problemas de saúde durante toda a sua vida com muita fé, luz e energia. Enfim, um grande exemplo de luta, fé e amor por onde passou. Eu fico pensando assim, aqui comigo, para finalizar, senhores, muito especialmente a família da doutora Moema, minha colega. Eu acho que a Moema acreditava, sim, muito na determinação, né? Mas eu acho que ela acreditava muito mais intensamente no amor, porque as suas vulnerabilidades a tornaram mais forte. Eu quero agradecer a presença dos familiares,